Há uma questão que ninguém está fazendo, mas que deveria estar fazendo há muito tempo. Se você quer que um prédio seja mais forte, mais rápido de construir, mais fácil de transportar e custe menos no final, por que você insiste em usar o material mais pesado possível? Parece lógica, mas a lógica por trás disso é apenas hábito. Hábito que dura 150 anos. São Paulo está questionando esse hábito. E o que está acontecendo nos laboratórios e canteiros de obra é simples. O suficiente que deveria ter acontecido décadas atrás. Mas não aconteceu. Até agora, pense em concreto. Você vê isto em toda a cidade. Prédios, pontes, calçadas, pilares, o material mais utilizado na construção moderna. Mais concreto é derramado a cada ano do que qualquer outro material. Há uma razão para isto. Concreto funciona, é forte, é barato, é previsível. Se você quer construir algo que vai durar, você constrói com concreto. Mas aqui está a coisa que ninguém fala nos cursos de engenharia. Concreto é pesado, incrivelmente pesado. Um cubo de concreto convencional, do tamanho de uma caixa de sapatos, pesa tanto quanto uma criança pequena. Um prédio inteiro, feito de concreto, pesa o mesmo que centenas de caminhões carregados. E esse peso tem um preço, não um preço que você vê em uma nota fiscal. Um preço invisível que aparece em cada etapa da construção. Primeiro, transporte. Aquele concreto tem que chegar até o local. Caminhões enormes. Combustível e emissões. Custos depois, estrutura. Se o prédio pesa 1 tonelada, a fundação tem que suportar 1 tonelada. Mais fundo você cava. Mais concreto você precisa. Mais aço, mais custo depois, equipamento. Para erguer algo pesado, você precisa de guinchos poderosos, gruas e estruturas de suporte. Tudo custa, e isso continua, por décadas. Enquanto o prédio fica em pé, o engenheiro calculou isto uma vez e ficou chocado. Mais de 40% do custo total de um prédio não vem da construção. Vem de lidar com peso. Transporte, fundação. Suporte tudo, porque o material é pesado. Isso levantou uma pergunta óbvia. Por que ninguém tentou seriamente resolver isto? Pesquisadores tentaram. Durante 70 anos, pessoas inteligentes em universidades trabalhou em concreto leve, concreto arejado, agregado, expandido. Bolhas misturadas na mistura funcionava até certo ponto. Pesava menos. Sim, era mais barato não porque era mais fraco. Você precisava de mais estrutura de suporte para compensar. Então, no final, o custo total era similar ou pior ainda. Muitas dessas tentativas tinham problemas de durabilidade. O material se deteriorava. As bolhas colapsavam com o tempo. Começava a vazar água. Fissuras apareciam. Engenheiros olhavam para os resultados e pensavam, não vale a pena. Concreto convencional funciona. Por que mexer com algo que funciona? E essa era a mentalidade. Durante décadas, o padrão era bom o suficiente. Mas então, algo mudou. Não foi uma invenção. Não foi um acidente em laboratório. Foi uma mudança de perspectiva. Alguém em São Paulo, não importa exatamente quem, começou a fazer uma pergunta diferente. Em vez de como fazemos concreto mais leve e ainda mantemos a força, começaram a perguntar: e se não precisássemos de força bruta em tudo? É uma pergunta simples, mas muda tudo. Porque aqui está a verdade que os engenheiros estruturais conhecem, mas ninguém fala. A maioria das paredes em um prédio não precisa de força estrutural. Paredes internas, painéis de isolamento, divisões de espaço, aquelas coisas não sustentam o prédio. Elas apenas ocupam espaço. Você está usando concreto estrutural em um lugar onde você não precisa de concreto estrutural. É como usar um motor de Fórmula 1 em um carro de família. Funciona, mas é overkill. Então a pergunta virou: e se usássemos
algo radicalmente mais leve naqueles lugares. Quando você tem a ideia, fica claro por que ninguém pensou nisto antes. Porque é óbvio demais. Controle o ar. Não apenas coloque ar aleatoriamente. Controle cada bolha, cada tamanho, cada posição. Se você conseguir fazer isto, você consegue criar um material que é principalmente ar, mas estruturado de tal forma que suporta peso, tipo um pão, tipo uma esponja bem feita, tipo um favo de mel. Os materiais em torno de nós mostram que isto é possível. Uma esponja de cozinha, papel, madeira. Todos eles são principalmente ar em uma estrutura controlada. E todos eles conseguem suportar peso e uso, então, por que não concreto? A resposta é que é difícil, muito difícil. Você precisa controlar bilhões de bolhas microscópicas enquanto o material está se endurecendo. Você precisa impedir que as bolhas se juntem. Você precisa impedir que elas colapsem. Você precisa fazer isto de forma que seja confiável, repetível e possa ser feito em larga escala. É um problema de engenharia genuinamente complexo. Mas em São Paulo, alguém resolveu a solução. Envolve agentes estabilizadores, essencialmente substâncias que se agarram na superfície de cada bolha de ar e dizem: você fica aqui, do tamanho que você é, até que o cimento endureça. É nanoengenharia aplicada à construção. Partículas invisíveis fazendo um trabalho que parece mágico. Você pega cimento, você adiciona areia, você adiciona água. E você adiciona esses agentes estabilizadores, você mistura tudo. E conforme você mistura, bolhas de ar se formam normalmente. Essas bolhas tentariam se juntar em bolhas maiores ou desapareceriam completamente. Mas os agentes estabilizadores não deixam isto acontecer. Cada bolha fica no tamanho que deve ficar. Você controla o tamanho das bolhas mudando como mistura. Quanto agente você usa e quanto tempo você deixa misturando química e engenharia trabalhando juntas. O resultado é um material que é principalmente ar, mas com uma estrutura de cimento e areia, mantendo tudo junto. A densidade pode ser controlada para qualquer coisa que você queira. Muito leve para painéis de isolamento. Um pouco mais pesado para paredes. Na estrutura, o material pode pesar de 1/10 a 1/3 do que concreto convencional pesa. E isso é um fato que pode ser medido e verificado. Transportar isto muito mais fácil. Um caminhão que levaria um dia para descarregar concreto pesado consegue descarregar isto em 1 hora. Um prédio que exigiria uma fundação profunda agora consegue uma fundação menor. Uma construção que levaria 6 meses agora pode levar 4. Os números começam a mudar rapidamente para um prédio de apartamentos. A economia aparece em cada lugar. Menos combustível transportando material. Menos escavação para fundações. Menos aço porque a estrutura de suporte não precisa ser tão pesada. Menos tempo no cronograma, soma tudo isto e você tem um prédio mais barato. Não por 1 centavo. Significativamente mais barato. São Paulo começou pequeno, reformas painéis de isolamento em prédios antigos, paredes internas em construção nova, lugares onde a segurança estrutural não é a questão principal. Os testes mostraram o que era esperado. O material funciona. Não há surpresas ruins. Não há deterioração inesperada. Não há problemas de durabilidade que não foram previstos. Em vez disso, a simplicidade. Funciona como esperado. Você coloca, ele endurece, fica ali, faz seu trabalho. Isto é, na verdade, mais importante do que parece, porque em engenharia, o maior inimigo não é o fracasso dramático. É a pequena decepção. É o material que quase funciona. É a solução que funciona em laboratório, mas falha na prática. Esta não é uma delas. Funciona em laboratório. Funciona na construção real.
Você pode estar se perguntando se isto é tão bom, por que não é usado em todos os lugares? A resposta é regulação e mentalidade. Regulação primeiro. Os códigos de construção foram escritos baseado em décadas de experiência com concreto convencional. Ninguém tinha dados sobre este novo material. Então as autoridades dizem: não podemos aprovar isto enquanto não tivermos anos de dados. É compreensível. Não é paranoia. É cautela, porque construir mal tem consequências reais. Pessoas vivem em prédios, mas aquilo significa que mesmo que o material funcione perfeitamente, você não consegue o acelo enquanto não houver conformidade regulatória. E conformidade regulatória leva tempo mentalidade. Segundo, construtores conhecem concreto. Seus pais conheciam concreto. Seus avós conheciam concreto. Você não muda de um dia para o outro. Você precisa de treinamento. Você precisa de documentação. Você precisa de confiança. Tudo isto leva tempo. E aqui está a coisa importante, que não pode ser ignorada. Este material não é a resposta para tudo. Você ainda precisa de concreto convencional para estrutura de suporte real, para pilares, para vigas, para qualquer coisa que tenha que suportar carga estrutural séria. Este novo material é para tudo o mais, para a alvenaria, para isolamento, para os sistemas que ocupam espaço, mas não suportam peso. A força deste material é adequada para isto, mas não é concreto de ponte, não é concreto de Aaron Russell. Então o limite, claro, existe e é importante entender isto. Escala. Produzir isto em quantidade industrial é diferente de fazer em laboratório. Você precisa de capacidade de produção. Você precisa de fornecedores confiáveis. Você precisa de qualidade consistente. Terceiro desafio: custo neste ponto. Isto ainda não é mais barato que concreto convencional por unidade de peso. O que o torna atraente é que você precisa de menos peso total, mas esse cálculo é específico do projeto. Quarto desafio: durabilidade de longo prazo. Isto foi testado em escala real por alguns anos. Concreto convencional dura 80, 150 anos. Nós não temos dados de 80 anos, nós temos dados de 5 anos. Isto não significa que vai falhar. Significa que ainda não sabemos ao certo. E aquilo é uma razão legítima para ser cauteloso. Apesar dos desafios, a indústria está movendo, lentamente, mas movendo. Fabricantes estão explorando isto. Universidades estão pesquisando. Construtoras estão testando em pequena escala. Porque se isto realmente oferece uma economia real, e os números sugerem que oferece, ninguém quer ficar para trás quando uma inovação oferece redução de custos sem perda de qualidade. Adoção não é opcional. É inevitável. Não na próxima semana, não no próximo mês, mas em 5 anos, 10 anos, isto será normalizado se você somar tudo isto. Há uma questão mais ampla em jogo. Durante 150 anos, construção foi dominada por um padrão: concreto pesado, previsível, comprovado. Ninguém realmente questionava se havia uma forma melhor, mas talvez houvesse, talvez ainda haja. Talvez a próxima grande inovação em construção não seja sobre concreto convencional sendo mais forte, mais barato ou mais fácil de fazer. Talvez seja simplesmente usando menos peso, menos material, menos transporte, menos fundação, menos energia. Menos emis é mais espaço para construir onde não era possível antes. Mais velocidade de construção, mais flexibilidade em design. Isto é uma verdadeira mudança de paradigma. Não porque a tecnologia é revolucionária. Se você olha para o futuro, há algumas coisas que parecem claras. Primeiras cidades estão crescendo. Bilhões de pessoas ainda precisam de lugar para morar. Rapidamente. Segunda, clima
é um fator real. Concreto contribui para emissões de carbono de forma significativa. Qualquer forma de reduzir isto importa ter a custo. Sempre importa, especialmente em países em desenvolvimento, onde o orçamento é apertado, quando todas essas três coisas apontam na mesma direção. Movimento é inevitável. São Paulo está na frente desta onda. Não porque tem de estar, mas porque perguntaram a pergunta certa e porque tem a engenhosidade para resolver o problema no final. Isto não é realmente sobre um novo material, é sobre questionamento de suposições. Durante 150 anos, a indústria de construção assumiu que forte significava pesado, que durável significava denso, que confiável significava o que já conhecemos. Talvez nenhuma daquelas suposições seja verdadeira. Talvez existam outras formas que ninguém explorou seriamente, porque ninguém questionou a premissa básica. São Paulo questionou e está descobrindo que havia muito espaço para dúvida se isto funciona, e os testes sugerem que vai funcionar. Isto não vai substituir concreto completamente. Não deveria. Concreto convencional tem seu lugar e é bem estabelecido lá, mas para tudo o mais, para as aplicações onde força bruta não é necessária. Para a construção em lugares onde peso é uma real barreira. Isto muda o jogo. E quando você muda o jogo em um material usado em quantidade de bilhões de toneladas anualmente, você mudou algo que importa em escala civilizacional. São Paulo sabe disto. A indústria está começando a descobrir. O resto do mundo vai perceber em breve. Não porque viralizou em uma rede social, mas porque economicamente faz sentido. E quando a economia fala, tudo escuta.